Oi, eu sou a Ariane, eu sou moradora e empreendedora no município de Osasco. Gosto de artes desde criança, mas foi na faculdade que eu me descobri como artista. Quem é a Ariane? Ela é uma pessoa divertida, um pouco tímida, mas que gosta de contar muita história. E eu achei isso através da fotografia. Quando eu tinha uns 15 anos, eu vi uma reportagem sobre um fotógrafo que tinha ido para a Chapada Diamantina. E essa história me apaixonou. Então eu resolvi seguir a carreira de fotógrafa, porém eu estava nessa fase de procurar uma faculdade e não tinha nada aqui em Osasco. Então eu resolvi escolher um curso que tinha fotografia e eu acabei caindo em design digital. Eu tenho de fotografia quase exatos 3 anos, que foi quando eu ganhei minha primeira câmera. E desde que eu ganhei essa primeira câmera, uma amiga que estava gestante do 3º filho, ela me pediu para fotografar ela, porque ela não estava se sentindo bem, ela não queria contratar um fotógrafo e ela falou para mim que se sentiria confortável em fotografar comigo. Esse foi de fato o meu primeiro trabalho pago. As minhas inspirações na fotografia, eu gosto muito do Platão. Ele é um fotógrafo grego, mas que trabalha principalmente nos Estados Unidos. Eu gosto das técnicas dele, de como ele se inspira para trazer principalmente essa questão de história da arte para a fotografia dele. Em nível Brasil, eu gosto muito da Isis Castro, porque ela é uma fotógrafa de família que também me inspira bastante. As fotos dela são magníficas e fora as histórias que ela conta, a forma que ela conta. Também gosto muito da Alana, que tem uma empresa também de fotografia, mas o foco é fotografia de parto. E são histórias lindas porque são partos. E eu me identifico com esses 3 porque eu gosto de contar histórias. O meu maior propósito é poder aproximar e contar a história das pessoas. Às vezes as pessoas não percebem as histórias que elas têm. E eu quero mostrar isso através da fotografia. Então, ver o cliente vendo o resultado final da foto dele, como eu vejo ele, é uma forma que ele nunca se viu. Então acho que esse é o meu maior propósito, poder ver o sorriso final quando o cliente pega a foto impressa. Hoje a Ariane nas redes sociais, ela trabalha principalmente com o Instagram, porque o Instagram, principalmente na pandemia, cresceu muito. Então é a forma que a gente tem de se conectar com o cliente. Não é só chegar e vender. Eu preciso contar a minha história para o cliente se identificar comigo, para ele saber que eu sou a fotógrafa que ele precisa. Então eu também preciso ter um site para as pessoas que procuram no Google poderem me achar. No Instagram vocês podem me achar como @arianetolusso_fotografia. Cara, a fotografia hoje, na verdade, ela é um legado que a gente deixa. Não só fotografia, mas qualquer tipo de recordação. A fotografia, principalmente, é o que vai ficar, por exemplo, numa festa, uma festa de aniversário. A gente tem os docinhos, a gente tem a decoração, a gente tem muitas coisas que às vezes a gente foca só nisso e a gente esquece da fotografia.
mas no dia seguinte a única coisa que a gente vai ter é a fotografia. Se a gente não tem a fotografia, a gente vai ter uma lembrança aí de no máximo 6 meses e depois talvez a gente nem se lembre de tudo. Muita coisa acontece na festa e às vezes a gente nem sabe, principalmente se você é o anfitrião da festa. Mas quando você olha a fotografia ali impressa, você tem certeza que aquilo aconteceu, porque o fotógrafo tá ali para contar uma história, não só para você, mas para todos os seus convidados que foram ou não na festa. Agora pensando assim, por exemplo, para um casal. A gente não sabe a história a fundo do que aconteceu com aquele casal, do que aconteceu com a mulher ou com o homem, quanto tempo eles estão juntos. Então a fotografia para eles pode representar algo que a gente não sabe, mas algo ali do passado, né? Se dizendo em questão de outros relacionamentos, se dizendo o quanto eles estão felizes com esse relacionamento que eles estão hoje. Às vezes a gente pensa que a fotografia é só para festa, só para casamento, mas a fotografia pode representar um marco diferente na sua vida. Por exemplo, um aniversário de namoro de um segundo romance que você teve, porque às vezes o primeiro casamento não deu certo. Então, você ter esse registro é você de fato falar que eu estou feliz e é esse momento que eu quero viver hoje. Outra coisa também por exemplo, o meu sogro, ele ajudou a gente a pintar o quartinho do meu filho. E a gente fez algumas fotos ali no celular mesmo. E quando meu filho fez 5 meses, o meu sogro faleceu. Então meu filho não tem a memória do meu sogro. Ele tem as fotos do meu sogro pintando o quarto. E isso pra mim marca demais. Bom, o projeto que eu vou apresentar hoje é um ensaio de casal que eu fiz para uns amigos. O casal eu conheci, na verdade, através da Daisy, que é a noiva. Eu conheço ela desde pequena, porque os nossos pais eram muito amigos, eles são pastores, então eles já tinham esse relacionamento de amizade desde quando a gente era pequena. A gente acabou se afastando, cada uma tomou o rumo da sua vida, e depois de uma amizade em comum, eu encontrei ela numa rede social. E aí eu mandei uma mensagem e a gente começou a conversar e achamos muita coisa em comum. E aí, conversando com ela me disse que estava fazendo a pintura nos muros de uma confeitaria. E é a minha confeitaria preferida de Osasco. Claro que eu fui lá ver, né? E aí ela me fez o convite para fazer fotografia do processo da pintura. Porque eles precisavam ter esse registro para portfólio. Então já peguei minha câmera, já corri para lá e achei a pintura magnífica. E foi aí que surgiu a ideia, porque lá quando eu cheguei eu comecei a conversar com eles e contaram a história de que eles iam participar de um outro projeto que era um pouco mais longe e eles precisariam se mudar. E então eles decidiram se casar. E aí que eu tive a ideia, por que a gente não faz um ensaio de casal aqui quando as paredes estiverem prontas? Então, a pintura eles estavam fazendo nos dias que a área comercial não estava sendo usada, estava totalmente fechado. Então, por a gente estar no meio de uma pandemia, eles estavam funcionando meio período e 2 dias estavam totalmente fechados. Então, eu fui num desses 2 dias que estava totalmente fechado e fiz alguns registros
ali da parte de artes e de todo o processo. A parte comercial, eu nunca tinha imaginado em tirar foto ali, mas aí me veio na cabeça o Beco do Batman em São Paulo, que muita gente faz ensaio ali. Eu inclusive já fiz um ensaio ali e as pinturas estavam muito bonitas, então eu quis trazer isso. Por que não? Já que todo mundo é de Osasco, por que não fazer aqui um ensaio? E ainda mais fazer numa arte que eles pintaram. Então isso ia gerar uma história incrível. Aproximar eles não só na parte de casamento, mas na arte ser um ensaio totalmente deles. Tipo, ninguém tinha feito nada ali ainda, eles estavam terminando a pintura. Então foi aí que eu tive a ideia. Vamos fazer um ensaio aqui e a primeira foto que a gente tirar vai ser a foto de vocês. Vai ser o ensaio de vocês e isso vai trazer não só visibilidade para a confeitaria, para vocês, mas também para mim como fotógrafa. E é uma coisa incrível para a cidade de Osasco, né? Saber que a gente tem artistas que fazem grafite, uma artista que tira fotos e fora uma confeitaria maravilhosa, né? Sobre o desenvolvimento do projeto, eu pensei o seguinte: eles são um casal de artistas que gosta de fazer grafite e eles se conheceram dessa forma. Eles me contaram que eles estavam num evento e a Daisy chegou perto do Diego e falou: posso pegar essa latinha aqui? E começou a pintar a parede. E a partir daí que surgiu uma amizade e logo depois o namoro. Então, quando eu cheguei lá e vi toda aquela arte, não estava totalmente pronta, mas já estava desenhada exatamente como que eles iam fazer. E eles me mostraram o projeto de como ficaria. Então aí eu tive a ideia, por que não fazer isso para eles? Eles iriam se casar no ano de pandemia, não iam poder ter a festa de casamento que eles tinham imaginado, não iam poder ter absolutamente nada. O casamento ia ser só os pais e eles. E eu quis dar isso de presente para eles. Não só como uma forma de presente de casamento, mas também uma forma de eles terem essa lembrança do casamento. Trazer esses momentos de, poxa, eu tô aqui posando numa parede que eu pintei e a gente fez um ensaio totalmente personalizado e exclusivo para eles. Então teve momentos em que eles se sujaram, teve um momento que ele escreveu na mão dela, ela disse sim, que relembrando o momento em que ele pediu ela em casamento. Então foi muito divertido fazer esse projeto em si e a gente pensou em tudo relacionado para eles. Então os materiais que a gente usou, teve a escada que eles sempre usam. Então a escada tá aí toda suja de tinta.
ela com um vestido branco, mas usando o tênis que ela usa para fazer as pinturas. Então o tênis tem toda a história de todas as paredes que eles pintaram. Tem também as latinhas, todas sujas, os pincéis que eu acabei fazendo pincel de buquê para ela. Então tudo isso é uma história que vai ficar registrada para eles. É a história de que a parede que eles pintaram, a última parede que eles pintaram quando eles eram noivos, e o primeiro ensaio que eles fizeram assim que eles se casaram. E para finalizar, eu quero mostrar um pouquinho não só do resultado que a gente fez lá no dia, mas também a forma que eu vou entregar esses materiais para eles. Porque para mim, sem foto impressa, não faz sentido nenhum. Então eu vou mostrar um pouquinho do resultado dessas fotos impressas e também de um quadro que eu fiz para eles.
quero agradecer você que ficou até aqui. Abrir um pouquinho do meu coração sobre o meu trabalho e espero que você tenha gostado. Mas se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, arianetolusso_fotografia. E eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês e contar a história de vocês também. Tem faca aí? Tem, amor. Caraca, Tá tendo episódio de fogo. essa aqui a gente tá me fazendo as piadas. É. Ai, meu Deus, que graça. Da hora. Uma caixinha? Ai, que emoji. Que lindeza. Beijo, Diego. Obrigada por essas fotos maravilhosas que me deram. Agora virou um projeto que será visto por todos. Amo muito vocês. Deus abençoe demais. Oh, que amor. Nossa, mano. Caraca, que da hora. Nossa, bem legal, hein? Uau. Nossa, olha. Que da hora. Nossa, eu tô gordinho. Ai, bom. Dá pra ver que tá gordinho. Mano, olha isso, velho. Tá bem Se coloridão, liga, né? Lê. Olha só como eu tô gordinho. Meu Deus, mano. Ai, eu essa. Você tava tentando me pintar, você. Olha o seu sorriso super espontâneo. Beleza, hein? Como é legal. O meu tá demais. Ai, que amor. Nossa, que lindo. Nossa, parece essas caras bem melhores impressas, né? Foi top, né? Muito Fica legal o mano. acabamento. Fica, que lindo. Fica ainda mais da hora. Caraca, que da Ficou hora. bem coloridão as cores, né? Ficou, mano. As cores. As coma. Nossa, que Ai, da que lindo. hora. Nossa, eu amo essa foto. Olha que incrível. Tem várias. Nossa, muito top mesmo. Nossa, Ai, gostei coisa muito. que é bonitinho. Olha ele. Nossa, que arrasa. Essa aqui mais. Ó, e é o estilinho que eu tinha falado pra ela, que eu tava querendo. Lembra que eu fiz pra você? Aquelas. Nossa, mas o dela é a versão super Não. wow. É top. A minha foi... Nossa, que bonita. Eu nem lembro dessa foto. Será que eu vi essa foto? Bonito mesmo. Da hora, minha mão. Mano, eu tô Nossa, muito... que Parece que eu linda, tô mano. um gestante aqui, velho. Tá gestante. Misericórdia, Que gente. bom que a gente Não, mas emagreceu olha antes de só, casar. olha só essa salinha Nossa, olha aqui, que ó. lindo. Olha. Que da hora. Ai, que amor. Gente, ficou muito incrível. Ficou muito bom. Ai, amor, também. Obrigada, Ari. Te amo. Top. Ah, ela tá... Você tá mostrando? É tipo um ao vivo ou não? Uma live. Meu, ficou muito bom. Incrível. Parabéns. Incrível mesmo. Top mesmo. Eu... Soubesse, tinha Dá feito ao pra vivo, fazer um você Photoshop pra tirar... Ah, A não. barriga não, né? A barriga é... Da hora. Top mesmo, viu? Próxima você vai estar... Não vai estar gestante.